Saiu? Até melhor, porque eu travei. Então, agora já. Boa noite, quero pedir desculpas. Tivemos uma falha técnica, mas estamos no ar com mais um Vem Pra Mesa. E na noite de hoje eu recebo o Dr. Anderson Caroli, advogado e professor universitário. Iremos conversar sobre direito do consumidor. Quem de nós, ao fazer uma compra, por final, não se sentiu com alguma dúvida a respeito do que foi comprado? E hoje o doutor estará tirando muitas das nossas dúvidas referentes ao consumo. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar à mesa juntamente conosco. Doutor, de antemão gostaria de perguntá-lo por que o direito e ao mesmo tempo a educação? Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os que estão assistindo aí nessa live. Primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tirar algumas dúvidas sobre o direito do consumidor, que é um tema muito relevante, principalmente ultimamente, o direito do consumidor. A pergunta que você me fez sobre por que o direito e por que a educação, foram coisas, primeiro veio a educação, eu já sou professor há pelo menos uns 15 anos, comecei muito novo, ainda adolescente, fui professor há muito tempo do ensino fundamental, também dando aula em cursos e assim por diante, e o direito sempre foi uma grande paixão, de poder defender as pessoas, de poder fazer o bem, de poder fazer diferença na vida das pessoas, e o curso de direito foi algo que eu desejei muito fazer. Fiz um pouquinho depois, de outros cursos universitários que eu tinha feito, e logo que eu comecei a universidade eu falei, poxa, eu também vou dar aula de direito também, então segui aí dando aula, já tem alguns anos aí também como professor do curso, curso de direito, e hoje eu dou aula também curso de administração, já dei aula também no curso de pedagogia, então é uma coisa bem interessante, eu adoro dar aula também, é um hobby aí. Eu acho que defender o semelhante deve ser uma satisfação imensa, Como o doutor se sente em poder defender o cidadão, defender a pessoa que o procura e ensinar também, como hoje, de certa forma, estaremos trazendo informações e não deixa de ser um ensinamento, transmitir informação para as pessoas. Como você se sente em poder fazer isso? É uma satisfação imensa, É muito mais do que uma profissão, é muito mais do que seu ganha-pão. Quando a gente faz o que a gente ama de verdade, é um prazer todo dia. Segunda-feira, aquele dia da preguiça e tal. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, pode ser segunda-feira, sábado, domingo, é uma coisa muito boa. E você poder ajudar as pessoas é algo espetacular. Você conseguir aposentar alguém que teve um problema trabalhista, não tem às vezes até o que comer, muitas das vezes, uma pensão alimentícia, você poder dar a essa pessoa dignidade, dar a essa pessoa uma nova perspectiva de vida. Claro que o advogado, ele não resolve tudo, depende de vários fatores, mas a nossa profissão é uma profissão importante, a Constituição diz que a profissão do advogado ela é essencial para a administração da justiça, então você vai precisar, e claro, tem a Defensoria Pública que faz o atendimento para aqueles necessitados também, que não tem muitas das vezes a condição de pagar, mas é muito importante a profissão do advogado, e isso traz um prazer imenso de você poder ajudar as pessoas. Que legal. É muito bom poder trabalhar e ter como maior pagamento a satisfação. Eu acho que enquanto a motivação for ver resolver o problema alheio ou dar um norte que seja, acredito que sempre vamos acordar motivados, mesmo como o doutor falou, mesmo na segunda-feira, que é o dia da preguiça, nós iremos acordar motivados. Doutor, mas dando início à nossa conversa, quem é considerado consumidor? Em face da lei, do mercado, quem seria o potencial consumidor? Então, Thiago, nós temos uma lei específica no Brasil, que é a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Essa lei ela vai dizer quem é o consumidor. Existem vários tipos de contrato, várias relações jurídicas, e o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor,
ele vai dizer que para ser consumidor você precisa ser o destinatário final daquele produto ou serviço. Ou seja, se eu estou comprando essa caneca para revender, comprei 200 canecas para revender, eu sou um revendedor, eu não sou consumidor, porque eu não sou o destinatário final, eu estou comprando para vender para outros. Correto. Então eu faço parte da cadeia de consumo. Isso acontece em várias situações, por exemplo, a concessionária de carros. Se eu abrir uma concessionária, eu compro de uma montadora um carro e revendo com habitualidade, eu não sou consumidor. Agora, quando eu vou numa concessionária, quando eu pego um transporte público, eu sou o destinatário de um produto ou serviço, destinatário final, né? Em regra, eu sou o consumidor. Eu sou protegido lá pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor. É claro que também, né, eu preciso que a outra parte também faça isso com habitualidade. Por exemplo, eu comprei um carro e te vendo o meu carro. Depois de 2 anos de usar, você quis comprar um carro usado. Isso não me faz fornecedor e nem você consumidor, porque é uma relação civil. Né? Ou seja, eu estou te vendendo o carro, eu não sou revendedor de carros. Agora, se eu, né, compro carros para revender e faço isso com habitualidade, vendo um carro hoje, vendo semana que vem, vendo na outra semana, eu me torno fornecedor e qualquer pessoa que compra um carro de mim é consumidor. Então essa figura do consumidor e do fornecedor, elas andam juntas, né? Eu preciso saber dos dois e aí eu tenho uma proteção lá no Código de Defesa do Consumidor, todas aquelas regras lá vão se aplicar nas relações de consumo. Entendi. Então há um entendimento, né, legal de quem seria esse consumidor, então seja o destinatário final. Isso, é aquele que vai receber para ele utilizar. Claro que tem até outras teorias, né? O direito é cheio de interpretações e tal, mas essa é a principal, né? Se eu sou o destinatário final daquele produto, eu acabo tendo ali o outro lado, né? É um fornecedor, seja pela internet, seja pessoalmente, aquela pessoa vende com habitualidade aquele tipo de produto ou serviço, e eu estou consumindo esse tipo de produto ou serviço como destinatário final, sendo pessoa jurídica ou pessoa física, né? Pessoa natural, eu posso ser considerado como consumidor. Correto. Então, uma vez que eu me entendo consumidor, haveria algum cuidado que eu deva tomar, né, na hora de consumir, na hora de comprar alguma coisa? Existem algumas orientações para isso? Sim, muitas. Né, aí vai depender muito, né, do tipo de compra que você está fazendo. Se você está fazendo uma compra na loja, né, você deve sempre procurar ali as informações daquele produto, pesquisar o preço, pesquisar todas as informações, saber se aquele produto é realmente de qualidade, tudo isso é importante. Pela internet, então, esse cuidado precisa ser em dobro. Primeiro, você precisa ver quem é essa loja, quem é que está te vendendo. Hoje é muito comum as vendas por Instagram, pelo WhatsApp, né? E assim, não que isso seja proibido, mas você tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes você está transferindo dinheiro para uma conta, você não sabe quem está do outro lado, aquele perfil pode ser fake, aquela loja pode não ser verdadeira, né? Quem nunca ouviu aí na internet, em algum lugar, comprou um produto, recebeu outro, recebeu um tijolo, não recebeu. Então tem que ter muito cuidado. Quando você compra de uma loja que realmente é reconhecida, tem vários sites, né, que você pode pesquisar, ir no site da Receita Federal e pesquisar ali o CNPJ, se aquela empresa tem o CNPJ, se ela tem um endereço, né, se ela está regularizada. Tudo isso são seguranças maiores, né, para o consumidor, para que você não caia aí em um golpe, alguma questão do tipo. Sempre pesquisar a reputação dessas lojas, que muitas das vezes nem o advogado nem a justiça consegue ver, né, acaba sendo um estelionatário, né, alguém que está ali utilizando seus dados e uma loja que na verdade não existe, né? Duvide sempre de preços absurdos, né? Aquele produto vale R$1.000, mas eu vi uma promoção que está vendendo a R$100. Cuidado, né? Que não existe redobra a atenção. Ponto de atenção, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar. Entendi. Mas se eu comprar algo, eu fui a uma loja, vou voltar ao exemplo da caneca, comprei essa caneca e não está me agradando. É possível desistir da compra? Ainda não utilizei, né? Comprei, não utilizei. Seria possível desistir dessa compra? Então, Thiago, o que acontece, né? Vai depender de algumas situações. Em regra, o Código de Defesa do Consumidor, nas compras que são feitas presencialmente, não tem o direito de arrependimento. Só que muitas lojas, acaba sendo, principalmente vestuário, né, as lojas permitem troca em 7 dias, troca em 30 dias, né? Isso acaba sendo uma forma de administração do negócio de agradar o consumidor, que, claro, né, quem vai movimentar todo aquele negócio. Agora, a loja ela não é obrigada a trocar
Se o consumidor provou, se o consumidor foi lá, olhou o produto, pegou na mão, gostou, ali na loja. Comprou, levou para casa, depois eu não gostei da cor, o tamanho não deu. A loja não é obrigada a trocar, via de regra. Então tem que ter esse cuidado. Agora, compra pela internet, compra feita por telemarketing, telefone, aquela venda de porta em porta, né? Aquela pessoa que vai na sua porta ali, eu tô aqui com um pano isso, eu tô aqui com uma panela tal, eu tô aqui com um colchão que não sei o que. E nesse momento o consumidor tem 7 dias a partir do recebimento do produto para desistir da compra. Por quê, Thiago? Porque a compra da internet você não pode apalpar o produto, você não pode ver, você comprou um produto pelas fotos, pelas informações que o fornecedor te passou. Então, quando você compra pela internet ou pelo telefone, né, ou por venda de porta em porta, aí sim, aí o produto pode estar perfeito, você pode olhar da mesma cor, mas você não gostou, você pode devolver em até 7 dias e ter o dinheiro de volta, valor do frete, tudo isso nesse caso. Agora, na compra presencial, aí não gostou, não é o caso. Só se tiver um defeito, alguma coisa no produto, né? Um vício no produto. Então, para ver se eu entendi corretamente, na compra presencial seria um benefício da loja permitir eu me arrepender dessa compra. Sim. Não há uma lei que obrigue. Interessante, eu não sabia dessa informação. Já vou deixar aqui depois, quando eu reassistir, né? Quando eu for assistir a nossa live, eu vou anotar essa informação para não esquecer mais. É importante. Eu mesmo já, por muitas vezes, quis forçar essa barra, né? Eu comprei principalmente calçado acontece muito isso, chega na hora, experimenta e depois chega em casa, mas aí eu quero outra cor, quero outro modelo, então a loja não tem nenhuma obrigação legal, a não ser que isso esteja na loja, né, ou no Instagram, ou qualquer outro local, aí vira um contrato. Né? No momento que a loja coloca lá, né, compre aqui e tem 7 dias para troca, aí a loja está vinculada porque ela anunciou, é o princípio da oferta, né? No momento que ela ofertou, ela te deu esse direito, aí ela se vinculou. Ela não é obrigada a fazer, mas no momento que ela oferta isso para o consumidor, aí ela tem que cumprir. E claro, é muito interessante para a loja permitir a troca. Claro, não de tudo, não dá para trocar. Por exemplo, você comprou uma bala, chupei, não gostei. É um produto que você consome ele na hora. Agora, algum produto, se ele está em perfeitas condições, aí é até possível a loja fazer, mas não é obrigado, é uma opção da loja. Correto. Doutor, citou o exemplo da pessoa que normalmente vende de porta em porta. É comum que eles não ofereçam a nota fiscal. Ainda assim, seria possível realizar essa troca? Então, é importante, né? E é uma questão até para o direito tributário, toda venda, o correto é que teria uma nota fiscal, né? Que recolher os tributos, tudo direitinho. Mas a gente sabe que na prática acaba não acontecendo. Nem que seja algum recibo, alguma coisa, né? O nome de quem te vendeu, né? É importante ter alguma coisa ali até para você poder comprovar. A palavra, o vento leva. Não que a palavra não tenha valor juridicamente, né? Mas aí você vai ter que levar uma testemunha, vai ter que fazer uma coisa. Se você tem um papel bonitinho, né? Que você recebeu aquele produto, a data que você, né, porque os 7 dias, né, a partir do momento que você recebe o produto. Isso é uma coisa também importante. Às vezes você compra na internet hoje, recebe daqui a um mês. Esses 7 dias começam a contar quando? Quando você recebe o produto, quando ele chega na sua casa. E a venda de porta em porta é sempre bom ter algum documento, mas se você não tiver, a regra é a mesma. Os 7 dias, só fica um pouquinho mais complicado comprovar isso em eventual processo, caso seja necessário. Esses 7 dias são 7 dias úteis ou são 7 dias corridos? 7 dias corridos, né? Então, não são úteis, não. Se eu não gostei, eu tenho que me apressar, né? A gente sempre costuma dizer no direito que o direito não socorre quem dorme, né? Nós temos na nossa profissão uma coisa assim que a gente até se compara às vezes com o médico, né? Por exemplo, o médico, você sente uma dor hoje, né? Você não vai esperar um mês que vem para ir procurar. Você vai no exame. E às vezes é uma questão do direito, né? Se você não procurar dentro do prazo, você pode perder tudo, né? Tem a prescrição, a decadência, até isso é importante, né? Você tem um prazo para reclamar. 7 dias, por exemplo, da existência da compra. Se o seu produto tem um defeito, né? Você tem ali, dependendo do tipo de produto, ou 30 dias ou 90 dias para reclamar. Então, assim, passou desse prazo. E aí, doutor, 1 ano depois, 10 anos depois, é comum às vezes chegar alguém no escritório e falar, se eu tenho um problema de 10 anos atrás, não dá mais para fazer nada, né? Hoje popularizou, doutor, a questão do eletromóvel, né? O comércio eletromóveis. E normalmente a retirada do objeto não é no ato da compra, tem a questão da entrega. Se esse produto vier defeituoso,
quem é o responsável? Comprei, digamos, eu comprei, minha mãe recebeu, ela não abriu porque está em meu nome. Aí eu chego à minha casa, abro a embalagem e vejo que apresenta um defeito. Quem é o responsável? Então, Thiago, o defeito no produto, a gente tem até isso no direito, uma diferença, às vezes, defeito e vício no produto. Mas, só para a gente entender aqui, se você pegou um produto e esse produto ele é defeituoso, aí você não está desistindo, porque esse prazo de arrependimento dos 7 dias é imotivado, você não precisa motivar para devolver. Correto. Agora, se o produto que você recebeu é um produto defeituoso, um produto viciado, né, que tem algum problema, por exemplo, um celular que não liga, um celular que eu não consigo instalar um aplicativo, ele desliga sozinho, né, um carro que não liga, eu viro a chave, ele não liga, alguma questão desse tipo, né? Quem responde nesse caso, né? Primeiro caminho, eu devo sempre procurar, né, se estiver dentro ali dos prazos, quem me vendeu, né, ou a concessionária, ou a loja, né, e o fabricante também. E o que acontece, Thiago? Nós temos uma questão importante lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade solidária. Então, tanto o lojista, né, tanto quem vendeu, quem faz parte da cadeia de consumo, quanto o fabricante do produto responde. Então, se eu comprei, por exemplo, um eletrodoméstico, esse eletrodoméstico deu problema, né, eu posso procurar, claro, dentro do prazo da garantia. Não adianta 20 anos depois, poxa, minha cafeteira deu problema. Aí já passou as garantias, né, o período de vida útil daquele produto. Mas se dentro daquele prazo, né, deu algum defeito, ou você abriu o produto lá, comprou um celular, você tinha 3 dias para trocar que a loja deu, mas você não pôde vir, como você disse, estava no seu nome, a sua mãe lá, por exemplo, não abriu. No 4º dia você abriu e viu que o celular não ligava, não funcionava nada. E aí você quer reclamar. Você pode reclamar tanto com a loja que você comprou, quanto com o fabricante, né? E até numa eventual ação você pode acionar os dois, né? Muito interessante. Porque calha muito de acontecer isso, né? Quando a família ela tem um supridor, normalmente o supridor ele está no mercado trabalhando, né? Ele está no seu trabalho, e quem é do lar normalmente é que faz essa recepção, né? Que recebe o entregador. Então, muito esclarecedor. E assim, acredito que já dentro dessa informação, né, de que é possível sim questionar, sempre procurar primeiro onde foi realizada a compra, fica uma dúvida. No ato da entrega, eu posso solicitar que o entregador aguarde enquanto eu abro o objeto comprado, a mercadoria, ou não é possível, diante da lei, fazer isso? Então, nem sempre quem vai entregar é a própria pessoa de quem você comprou, né? Muitas das vezes vai ser um transportador, os Correios. Duvido você pedir para alguém dos Correios, aguarda aí que eu vou abrir aqui essa TV, deixa eu instalar aqui o Netflix para ver se vai funcionar, ou outro programa lá de stream. Ele não vai esperar muito isso. Agora, isso independe. A qualquer momento, no momento que você utilizar o produto, se ele tiver algum defeito, né, você pode comunicar imediatamente ou o fabricante ou quem está entregando. Agora, se na hora que você recebe o produto, você já viu que o produto já está defeituoso, você pode recusar o recebimento. Chegou lá a sua geladeira, chegou ali o seu móvel, né, quando você abriu, foi ver, poxa, eu comprei um móvel da cor tal, chegou de outra cor, né, devolve, eu não quero, você pode recusar, não tem nenhum problema nesse caso. Agora, se for algo de difícil constatação, tem coisa que você só vai ver com o passar do tempo, né, com a utilização, que é o que a gente chama de vício oculto, vício redibitório, né? E aí, na hora que surgir esse defeito, você deve comunicar imediatamente a loja, porque é ela que te revendeu, é quem está mais próximo do consumidor, né? E muitas das vezes o fabricante, que nem sempre é uma tarefa fácil achar o fabricante. Tem produto que não vem. Verdade. Quem é o fabricante? Principalmente a questão de celulares hoje é muito complicado para chegar até o fabricante. Talvez eu queria até aproveitar essa questão dos fabricantes de celulares e fazer uma pergunta, né? Não sei se há uma resposta pontual, mas talvez uma orientação mais genérica. Então, eu comprei um celular e hoje tem a questão da garantia estendida. Eu não quero fazer essa garantia estendida. E aí o celular ou algum outro aparelho eletrônico ou não eletrônico, ele já tem, por lei, uma data mínima que seja uma garantia, ou é somente o que o lojista ou o fabricante estipula? Então, por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, produtos duráveis, eles têm pelo menos 90 dias de garantia legal. Se
Esses 90 dias o lojista tem que dar. Mesmo que ele não me fale, existe isso. Tem. O Código de Defesa do Consumidor. O produto que eu estou comprando é um produto durável. Um celular, uma televisão, né? Algo que é feito para durar um certo tempo. Nesse caso, né, 90 dias. 90 dias de prazo ali, né, de garantia. No Brasil, a gente acabou tendo esse prazo um pouco estendido, né? É 90 dias, legal, né, garantia legal, e mais 9 meses, dizer assim, né, de garantia contratual. Então, a maioria dos eletroeletrônicos, eles têm a garantia de 1 ano, que se tornou prática no Brasil. Um ano, e eu acho que qualquer lojista ou qualquer empresa que colocar algum produto para vender no Brasil, um celular, por exemplo, como você utilizou no exemplo, com menos de garantia de 1 ano, acho que ninguém vai querer, né? Então acaba sendo dessa forma. A garantia estendida, né, ela está tirando toda a responsabilidade em regra do fabricante e da loja, porque já passou aquela garantia de 1 ano, né? Agora você está contratando uma seguradora, uma outra seguradora, para que se tem algum, que a gente chama de sinistro, né, no caso dos seguros, perdeu, roubou, né, sofreu algum furto, algum roubo ali no produto, queda ou algum defeito, essa seguradora ela vai ou consertar ou te dar o valor do produto ou um outro celular desse que seria, né? Mas não é obrigatório o consumidor fazer esse tipo de contrato, tem que ser uma vontade, né? Entendi. Que aí a gente entra em outra questão, que é a venda casada, né? O cara embute ali alguma coisa, não pode. O consumidor, tudo que ele for pagar, tudo que ele for cobrado, ele precisa ter autorização, ele precisa estar ciente que é o direito de informação do consumidor. Correto. Para você que chega agora, hoje nós estamos recebendo o doutor e professor Anderson Caroli. Estamos conversando sobre direito do consumidor. Se você não pegou o início do nosso programa, também poderá encontrá-lo no Spotify e também no podcast. Estaremos iniciando também a partir da próxima semana e apresentando a vocês o nosso canal, a TV Cenário, pelo YouTube. Vocês já podem ir adicionando, se inscrever, clicar no sininho para receber as nossas notificações e poderão assistir novamente toda a transmissão do Vem Pra Mesa. Doutor, sobre a venda casada, né? Esse ano não foi possível, né? Por conta da pandemia e quarentena, nós passamos o Dia dos Namorados na nossa casa. Mas se eu for a um restaurante, ou estou em uma choperia, num quiosque, e aí, por final, eu não sei nem se é correto a forma que eu estou expressando, seria essa, por favor, me oriente. Mas aí eu peço lá para fechar a conta e no final vem 10% do garçom. Posso considerar isso venda casada e sou obrigado a pagar? Venda casada realmente é um pouquinho diferente, né? A venda casada é quando você compra um produto e, na verdade, você tem que levar um outro produto daquela mesma marca, daquela mesma loja. Por exemplo, você vai ao cinema e lá só entra com a pipoca daquele cinema, com o refrigerante comprado ali, né? Não pode, né? Todo mundo aí com saudade do cinema, de poder voltar ao cinema, de poder andar um pouquinho, mas não pode, né? Isso é proibido. Se eu compro a minha pipoca fora, vou lá no pipoqueiro fora do cinema, né, e compro a minha pipoca ali, o meu refrigerante, eu não posso ser proibido de entrar no cinema. Correto. Né? Isso é a venda casada, é quando eu condiciono que para você ter um produto você tem que levar um outro, né? Por exemplo, eu estou vendendo o meu celular, mas para você comprar esse celular meu, você tem que levar a capa aqui, a película aqui da minha loja. Isso não pode, né? O consumidor ele tem que estar livre para poder comprar o que ele quer. Se ele quer comprar um, quer comprar dois. Isso é a venda casada. Você está falando lá do garçom, os 10%, né? Não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Muitas empresas, restaurantes acabam embutindo aquilo na compra do consumidor, né? E já vem cobrando automático. Isso não pode. Né, o correto é sempre perguntar ao consumidor se ele quer pagar ou não, ou colocar ali a parte, né? Ó, seu jantar foi tanto e os 10% lá do garçom, por exemplo, está aqui. E você paga se você quiser, né? É até uma forma, eu acho interessante, de você, consumidor que se sentiu feliz, se sentiu bem tratado, pague, né? Eu acho que é interessante você pagar, tem ali, né, a remuneração. Agora, se você foi maltratado, você não gostou, a comida estava ruim, e você vai ter que
que pagar mais 10%, acaba sendo algo ruim, mas não é obrigatório não. Nós trabalhamos aqui na semana passada a questão da gratidão, né? E como o doutor acabou de falar, se fui bem tratado, se agradou a minha família, não há por que talvez não pagar os 10%. Ainda digo mais, reforçando o que foi dito na semana passada, pague os 10% e, se possível, ainda dê uma gorjeta ao garçom. Gorjeta, sim. Porque quando você retornar, não que ele vá se lembrar de você, mas ele vai estar trabalhando mais motivado. E a visão do Vem Pra Mesa, doutor, é essa: é gerar uma motivação, nos impulsionar a ser uma sociedade mais solidária, né? E uma sociedade que se ajude mutuamente. Essa informação, principalmente do cinema, ela veio muito a calhar, que eu acredito que assim que passarmos esse momento, os cinemas vão estar cheios. Eu fico muito feliz, eu não sou muito de pipoca. Eu gosto mais de comer aqueles confetes. Então eu já sei que eu posso entrar no cinema com o meu confete. Aonde quer que você comprar esse confete, você vai poder entrar. Se o cinema proibir, por exemplo, aqui é só um exemplo, né? Não pode, porque se configuraria a venda casada. Se você comprar o confete daqui, você entra, da outra loja não pode. Está obrigando o consumidor, é uma prática abusiva. Gustavo, vamos ver se o doutor consegue nos ajudar. A Adriana Cristina, ela nos enviou uma pergunta que diz o seguinte: meu tio quer cancelar um contrato com uma concessionária de TV e também de telefonia. Só que eles estão cobrando carência. Isso é possível? Eles podem cobrar a carência? O que acontece? Alguns contratos, né, eles têm o que a gente chama de fidelidade por um certo período. Isso é possível, né? O STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, né, ele disse que isso é válido. Por quê? Às vezes, para eu poder te oferecer um preço melhor, né, eu preciso que você seja meu cliente por um certo lapso temporal. Então, às vezes, eu vou te dar um preço X, um preço melhor, às vezes até numa compra de um aparelho, você quer comprar um aparelho celular, uma empresa de telefonia, ou até uma empresa de TV a cabo, né, alguma questão. Eu posso dizer, o valor é X e você tem que ficar aqui 12 meses, né, ou 2 anos, ou 3 anos, e para você sair antes, você vai ter que pagar uma multa que a gente chama de fidelidade. Isso é até possível. Agora, o que o STJ diz é que isso é possível desde que seja vantajoso para o consumidor, né? Ou seja, tem que ter uma vantagem. Por exemplo, tem algumas empresas de telefonia que você compra um aparelho, por exemplo, vale R$3.000, você compra por R$1.000, só que você tem que ficar com um plano valor X durante um ano. Tem vantagem para o consumidor? É válida a cláusula. Agora, quando a empresa ela não dá nenhuma vantagem para o consumidor, o serviço é muito mal prestado, né? E aí, quando você fala que vai cancelar a empresa, não, você não pode, que você tem uma fidelidade, se você sair eu vou cobrar uma multa. Peraí, como assim, né? Aí essa cláusula se torna abusiva, ela é nula, ela pode ser anulada assim. Correto. Então, Adriana, orienta o seu tio que é possível, mas eu gostaria de talvez aumentar a informação em relação a isso, que é a compra feita por telefone. Eu mesmo, o meu plano de telefonia, eu aderi também por telefone, né? Quase um pleonagem aqui, também por telefone. E eles ficaram de me enviar o contrato, eu não recebi até hoje. Me encontro satisfeito, né? Mas eu não li o contrato. Então, assim, algumas informações eu não tive. Sim. Digamos que tenha acontecido isso com o tio da Adriana. Ele aderiu por telefone e ainda não recebeu o contrato. Ainda assim, eles podem reivindicar sem ter sido tratado no ato da adesão? Não pode. Né? O consumidor ele tem um direito básico, é o direito de informação. Né? Tudo que está sendo tratado, o consumidor tem que ser claro, tem que ser objetivo. Olha, o valor é esse, o prazo é esse, a data de vencimento é essa. Tem que ser tudo claro para o consumidor. E o contrato, né? Isso também tem que ser enviado. O consumidor, claro que às vezes aquela letra miúda, né? Aquele monte de folhas, aquela coisa toda. Porque em regra, os contratos de consumo são o que a gente chama de contrato de adesão. Quando você abre uma conta no banco, você não vai lá e senta com o gerente e fala, coloca isso, coloca aquilo. Não. E já está pronto, ele só vai te fazer meia dúzia de perguntas, vai ticar ali no contrato, ou no de telefonia, ele só diz assim, então plano tal, plano tal, plano tal, qual que você quer? Você não consegue discutir as cláusulas.
Agora, se no momento da adesão por telefone você não foi informado que tinha fidelidade, você não teve uma ressalva sobre isso, né, você nem chegou a assinar o contrato, aí é o que a gente chama da inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que você contratou, que você sabia dessa multa, é a empresa. Primeiro, ela vai ter que mostrar a assinatura do contrato. Se você não recebeu, você não assinou. E outra coisa, ela vai ter que pegar a gravação daquele dia, pelo protocolo você até consegue, né? Tem que mostrar a sua gravação que o atendente te falou que ia ter aquela fidelidade e que você aceitou. Aí, se você aceitou, tudo bem. Agora, se não houve essa informação, essa cláusula também é nula. Eu vou caminhar um pouquinho mais ainda nessa questão contratual, né? O doutor citou a questão do protocolo de ligação. No meu caso, já aconteceu comigo, de eu retorno a ligação, falo, mas eu tenho número de protocolo, eu gostaria de solicitar a gravação. Não, mas a gravação é para a empresa. Nunca me forneceram essa gravação. Qual o entendimento? Eu tenho direito a ter a gravação? Eu teria que ter um aplicativo no meu telefone e gravar? Assim, o correto é a empresa te fornecer essa gravação se você pedir. Hoje nem vem mais CB, né? Hoje é tudo disponibilizado digitalmente, você consegue baixar, recebe aquilo por e-mail, né? Então a empresa tem que fornecer essas informações. É uma coisa sempre muito importante, sempre que você entrar em contato com uma empresa, anotar o nome do atendente, os protocolos, né? Quem está te atendendo, guardar os e-mails, porque isso é a prova que você está reclamando, que você está entrando em contato, né? Tudo isso é muito importante. Se a empresa negar a te dar a gravação, como eu disse, o ônus da prova é dela. O consumidor, por que o Código de Defesa do Consumidor tem esses direitos do consumidor? O consumidor é a parte mais vulnerável desse contrato. Quem sou eu para brigar com uma grande empresa? Eu sou uma pessoa comum, né? Mas uma empresa gigantesca ganha trilhões, milhões, por exemplo, uma grande montadora, uma grande empresa da tecnologia. Eu não sou ninguém perante ela, né? Se ela falar para mim, quem nunca ligou para uma empresa e ele olhou só, não achei seu cadastro aqui, acho que você não é cliente. Eu, como? Eu estou falando com você da linha que... Né? E a empresa ela deve conceder essa informação. Agora, se ela não der, claro que o consumidor ele pode, né, gravar a ligação, não tem nenhum problema, né? Você pode ter um aplicativo, você pode, se for presencialmente numa loja, você pode levar uma testemunha, alguém ali para ouvir, para participar, ou alguma outra forma para que você consiga comprovar o seu direito também, né? Correto. É possível solicitar a nota fiscal de uma compra que eu realizei há uma semana atrás, eu recebi, né? Perdi. Eu posso retornar e solicitar? Seria possível essa emissão? Pode. Você deve voltar lá no local, por isso que geralmente a nota fiscal vem com o CPF, e você dando o seu CPF lá na loja, você pode pedir a segunda via da nota fiscal sem nenhum problema, né? E é sempre importante, até hoje, né, o conselho que eu dou sempre aos clientes, aos alunos, às pessoas, que sempre aquela nota fiscal ela paga, né? Então você digitaliza, guarda no seu e-mail, né, uma forma digital, ou tira uma xerox, guarda numa pastinha para não ter problema lá na frente. E se você perder, ou não tem mais aquela ou nem a cópia, você pode voltar lá na loja e pedir sim a segunda via. Correto. A Adriana ela fez uma pergunta em cima da pergunta dela, falando o seguinte: então ele tem que pagar. Mas antes que o doutor nos oriente a respeito disso, eu queria saber um pouquinho mais. No caso, tenho dúvida a respeito de um contrato. Posso procurar um escritório? Posso procurar um advogado para me orientar? Nesse caso, né, como que eu posso dizer? Defensoria, ou posso procurar um escritório particular? Qual seria a orientação? Tenho dúvida no contrato. Sim. O primeiro caminho, sempre importante, né, é você procurar quem é aquela empresa, aquela pessoa que você teve um problema, né? Às vezes a conversa é a melhor situação, né? Se eu tenho um problema contigo, Thiago, a melhor pessoa para eu tratar, não adianta eu conversar com o João, com o Pedro, com o Maria. Ô, Thiago, poxa, eu não gostei disso, o que aconteceu? Me explica isso aqui. É bom procurar a empresa, né? Se procura, conversa, pede informações. Se for negado, né, você tem vários órgãos que protegem aí o consumidor. Tem o Procon, né? Você pode ir no Procon. O Procon também tem um trabalho fantástico, né? Tem sites na internet, né? Não sei se a gente pode falar aqui alguns deles. Pode. Tem lá o do governo, né? O do consumidor, gov.gov, né? Também que você pode fazer reclamações. Tem o Reclame Aqui, que às vezes você faz uma reclamação e o próprio site entra em contato. Tem o Ministério Público também, dependendo da situação ali, principalmente quando é um contrato que influencia várias pessoas.
pessoas, né? Vários consumidores, o Ministério Público também trabalha. A Defensoria Pública também, né? Porque a Defensoria Pública ela tende a classe dizer assim que não tem uma condição econômica muito grande, né? Aqueles que a gente chama no direito de hipossuficientes economicamente. Sim. Então a defensoria dá esse atendimento gratuito, né? Não cobra nada. E claro, se você já procurou, já tentou de todas as formas e não conseguiu, você vai precisar procurar o Poder Judiciário, né? E muitas dessas ações você vai precisar de ter o advogado, né? Ou a Defensoria Pública ou o advogado de confiança que você tem, que você conheça no seu bairro, que você já tem um certo relacionamento, né? E você pode procurar, sim, ali o seu advogado, assim como o médico, quando você tem uma dúvida, né? Porque às vezes a gente procura, e o advogado tem esse estigma, né? Tive um problema, vou procurar um advogado. E o médico, às vezes, a gente faz consulta de rotina de 6 meses. Às vezes o advogado também, né? É a mesma coisa. Poxa, eu vou fazer isso, eu vou consultar primeiro o advogado. Pô, eu vou comprar uma casa, consulta às vezes, vou pegar um carro, né? Eu já tive um cliente recentemente que ele comprou um carro, quando ele chegou lá no Detran, ele não conseguiu passar porque tinha uma busca e apreensão no carro, por causa de pensão alimentícia, né? Ele falou, poxa, eu não sabia, né? Eu peguei o recibo, fui lá, reconheci firma, falei, puxa vida, né? O carro tá bloqueado, até hoje ele não conseguiu passar porque o antigo dono tem que pagar a pensão, né, para liberar o carro. Você consulta às vezes um advogado, você consegue evitar uma dor de cabeça lá na frente, mas o consumidor pode sim, tem vários locais que ele pode se socorrer aí para ter seus direitos respeitados. Eu gostei muito desse ponto. É realmente interessante procurarmos antes de realizar, né, a compra. Então, se eu tenho dúvida, vou fazer uma compra de um valor mais significativo, então posso procurar um advogado, um defensor. Mas e se tratando de defensoria, né, nesse momento de pandemia, está acontecendo atendimento? Não está? Sim. A Defensoria Pública está atendendo, né, em regra, né? Eu não sei agora essa semana em si, porque o fórum reabriu internamente semana passada, se eu não me engano, e essa semana começou a atender os advogados apenas, a grande população ainda não, mas a Defensoria Pública está atendendo por WhatsApp, por telefone, manda documentos por e-mail, né? Eu acredito até que alguns locais estão fazendo atendimento presencial, claro, com toda a segurança, máscara, distanciamento, mas como o Poder Judiciário é um serviço essencial, não dá para ficar parado, né? Então a Defensoria Pública continua atuando. Quem precisar pode procurar a Defensoria Pública, sim. Correto. A Luciana Rosa, ela também viu uma pergunta, né? O cumprimento, boa noite, doutor Anderson. A empresa de TV por assinatura, que tem um número de acesso, onde todo o serviço é feito somente de forma eletrônica, né? Ela poderia exigir um atendimento presencial, falar com um atendente presencialmente? Então, a empresa ela tem que te dar um suporte para você conversar com ela, conseguir resolver as suas situações. Claro que a empresa pode utilizar uma gravação eletrônica, uma secretária eletrônica, né? Tudo bem, mas tem coisas que a secretária eletrônica não vai conseguir resolver, né? E se o consumidor ele tem uma demanda que já tem aquela gravação e dentro daquelas opções ele não está sendo atendido, né? Ele tem que ter alguém para falar, nem que seja por e-mail, por telefone, para que ele possa reivindicar o seu direito. Então não tem assim uma obrigação que tem que ter um atendente ali, claro que vai depender muito do serviço, né? Se a gente está falando de um serviço, eu falo assim que a gente está falando de forma genérica. Por exemplo, eu trabalho com energia elétrica, é um serviço essencial, não dá para você ficar, né? Às vezes eu uso um respirador e se eu ficar 1 hora sem luz eu morri, então tem que ter 24 horas atendente ali para atender. Mas, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho 5 carros e um dos meus deu defeito, eu quero ligar hoje, agora 9 horas da noite, ligar lá para a empresa, quero um atendente para me atender, para vir aqui buscar o carro, e não é bem esse o caminho. Mas eu tenho que ter sim uma forma que eu consiga expressar o meu problema e ser atendido, né? Realmente esse é um direito do consumidor. Fiz uma compra pela internet. O que eu comprei não chegou. O que devo fazer? Então, acontece muito, né? Ultimamente tem acontecido bastante a questão da compra pela internet, né? Muitas lojas estavam fechadas até pouco tempo. E o que acontece? A empresa ela tem que respeitar os prazos da entrega.
né? Até a questão da pandemia, né, é um caso de força maior, né, caso fortuito, que pode até gerar algum atraso, né? Agora, isso são compras que foram feitas lá em fevereiro, início de março. Se eu, por exemplo, você comprou de mim, na minha loja, e eu tinha um prazo, por exemplo, para te entregar no dia 20 de março, e veio a pandemia, fechou, lockdown lá na sua cidade, vai ter um certo atraso. Isso não é culpa da loja, não é culpa da empresa, então assim, a gente tem que ter uma razoabilidade. Eu acho que bom senso é sempre bom. Agora, tem lojas, por exemplo, que você comprou agora. Tem loja que você comprou agora em maio, já estava no auge da pandemia, a loja te deu um prazo para entrega e não te entregou. Você deve entrar em contato com a loja, reclamar, pedir um prazo. Agora, tem aquela coisa que é eterno, né? Ah, não chegou ontem, mas vai chegar hoje. Aí não chega hoje, aí você liga amanhã. Ah, vai chegar amanhã, e depois amanhã. E esse amanhã nunca chega, né? Igual aquelas lojinhas fiadas só amanhã. E fica amanhã enrolando o consumidor. O consumidor, ele tem que ter o Código de Defesa diz que o fornecedor, ele tem que dar um prazo, ele tem que respeitar aquele prazo, né? Erros acontecem, não existe serviço perfeito, situações acabam acontecendo. Agora, quando aquilo vai fugindo do normal, do razoável, aí você pode fazer uma reclamação, aí você pode pedir devolução do valor, desistir da compra, que às vezes tem um problema, né? Você comprou um presente, imagina, você alugou um terno para ir numa festa de casamento. A empresa ia te entregar na véspera. Não entreguei. Poxa, posso entregar semana que vem? Não quero mais, né? Correto. Quero meu dinheiro de volta. Se você tiver interesse no produto, você pode pedir o produto. Senão, você pode pedir a devolução do valor, mais indenizações, perdas e danos. Né? Às vezes já não dá mais para... Né? Nem serve mais para aquilo, você já se sentiu lesado ali. Então, não recebeu, né? Pode reclamar com a empresa e aí procurar o que for necessário, PROCON, a Defensoria Pública, o advogado de sua confiança. O direito também é feito de deveres, né, doutor? Exatamente. Então, se eu fiz uma compra, né, por motivo seja qual for, não consegui pagar, quando a empresa pode, né, seria olhado de uma forma legal por meu nome em restrição ao crédito? Sim, é uma dúvida muito recorrente, né? Claro que no momento que você faz uma compra, tem que pagar, tem que pode correr, né? O acordado não sai caro. Se você chegou para a empresa e falou, vou pagar, é à vista, é parcelado, é crediário, o pagamento tem que ser feito. Agora, aconteceu um problema, você não conseguiu pagar, né? Isso acontece, não é vergonha para ninguém. Quem não deve, né? Graças a Deus não tem prisão para quem deve, senão ia faltar cadeias. Todo mundo deve um pouquinho, né? Mas o que acontece? Não paguei. A loja pode cobrar? Pode cobrar, é justo, é um direito dela, né? Da mesma forma que o consumidor pode pedir a entrega do produto, requerer um produto de qualidade, a empresa também pode cobrar esse valor. Agora, para a empresa negativar, a empresa ou até pessoa física, né? Pode colocar lá na SPC, Serasa, ou protestar o nome, né, no cartório, ela tem que te notificar primeiro. Então você precisa ser notificado de que você tem um débito. Porque muitas das vezes acontece fraudes. Por exemplo, a pessoa perde um documento, né? Alguém utiliza indevidamente para fazer uma compra, você nem sabe. Isso é uma coisa muito comum, né? No escritório, por exemplo, eu recebo casos semanalmente, 1, 2, 3 pessoas, às vezes até mais, com problemas desses. Olha, meu nome ficou sujo lá por um cartão que eu nunca tive esse cartão, né? A loja tal tá me ligando todo dia e inclusive sujou meu nome lá, por causa disso você nem tem. Então você precisa ser notificado. E depois do consumidor ser notificado, né, aí sim que a loja pode negativar o nome, né? E o consumidor tem que ter muito cuidado nesse caso, lógico, andar sempre em dia, tudo certinho, mas também a loja, para negativar o nome dele, né, tem que ter todos esses cuidados. A cobrança também não pode ser vexatória, colocar uma placa, né? Fulano, me pague. Não pode, isso é uma prática abusiva. Por isso que até aquelas cartinhas de cobrança, ela vem aquela cartinha cinza, fechadinha, para que não fique algo assim vexatório, né? Não pode vir uma carta vermelha escrita assim em letras brancas com um brilhante assim, cobrança. Não pode, aí é uma prática abusiva. Correto. A Elizabeth Vieira também faz uma pergunta ao doutor. Comprei uma sandália e aconteceu isso, ficou apertado na parte da frente. Posso tentar trocar? Então, Elizabeth, se você testou lá na hora, né, direitinho, colocou, deu uma voltinha lá, em regra não poderia.
né? Em regra não poderia, porque o Código de Defesa não dá esse direito de troca, a não ser que a loja tenha lá alguma política de troca. Acho que a grande maioria tem, né? Se o calçado tá novo, você nem usou, chegou em casa, olhou com mais calma, aí vai depender da loja, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, você não tem esse direito de trocar, a não ser que seja um defeito realmente da sandália. Um pé tá bom e o outro não tá, quando você testou, você testou direito, né? Pode acontecer. Aí você pode trocar por causa de um defeito no produto. Agora, porque você não gostou, porque tá apertando e você teve a oportunidade de comprar presencialmente, não pode. Se for pela internet, você tem 7 dias para desistir da compra tranquilamente. Correto. Doutor, eu acredito que para todos os brasileiros existe essa dúvida, né? Porque todo mundo utiliza energia elétrica, né? Seja qual for a concessionária, a pessoa utiliza. Então, eu acho que poucas são as exceções que a energia elétrica ela não vem de uma concessionária. Acredito que seja no Brasil, seja esse no Rio de Janeiro. É bem comum, eu escuto muito meus amigos, vizinhos, até mesmo parentes falar sobre a questão do corte de energia. Quando a minha energia pode ser cortada? Então, o corte de energia elétrica, né, até pouco tempo estava até suspenso por causa da pandemia, não podia cortar a luz, né, mas pode ser cortada, né? Se você não paga a conta de energia elétrica, a empresa vai te notificar, por isso que tem que vir ali o aviso de corte, né? Geralmente não tem um prazo, tá? Isso é um mito também. Tem gente que fala assim, não, eu já vi clientes, por exemplo, às vezes chega no escritório e fala assim, poxa, essa conta tá aberta. Não, quando chega a terceira, antes de vencer a terceira, eu pago para não cortar. Não tem isso. Se eu vencer uma, não paguei, eles me notificaram e já pode cortar. Esse parênteses é interessante. Então, na primeira, já pode cortar. Não tem um prazo que a empresa possa cortar ou não, né? Claro que a empresa, às vezes, ela não vai sair cortando ali por causa do... e tinha que pagar ontem, não paguei ontem, já vai cortar no outro dia. Não é, porque às vezes até compensação de boleto, pagamento, as concessionárias acaba dando um certo prazo, mas já pode cortar desde o momento que você está inadimplente. Não vai poder cortar a energia elétrica do que a gente chama de consumidor vital. O que é o consumidor vital? É quando eu tenho na minha residência alguma atividade que não pode ficar sem luz em hipótese alguma. São pessoas que precisam de aparelhos eletrônicos para sobreviver, né? Casas onde tem um home care, tem uma pessoa de idade ou alguém que precisa de um respirador, alguma coisa, eu não posso cortar a luz dessa casa que a pessoa morre. Então aí eu tenho que cadastrar junto à concessionária dizendo que ali eu tenho um consumidor vital. Até nos casos de falta de energia elétrica tem que ir uma equipe imediatamente, ou até gerador, por exemplo, vai trocar um poste, precisa ficar 6 horas sem luz. Eu vou mandar um gerador para sua casa, porque ali tem um consumidor que não pode ficar sem luz. Até 24 horas sem luz é um prazo até grande, né? Sim. Mas é razoável, não cabe nem indenização, até as resoluções da ANEEL permitem. Mais do que isso aí tem que ser analisado. Houve um vendaval, caiu uma chuva que levou poste, levou casa, aí tudo bem, às vezes para trocar o poste, o transformador pode até demorar um pouquinho mais, a culpa em regra não é da concessionária. Agora, faltou luz, às vezes uma coisa muito simples, você liga, a empresa não vai, aí sim, já está algo que foge à normalidade, você pode reclamar, cabe até indenização, outras questões. Né? Então, cortar a luz tem que ser também com certo cuidado. Se for débito, pode até cortar. Agora, o consumidor vital não pode, né? Hoje em dia também tivemos uma lei recentemente sancionada, não pode cortar no feriado, nem sábado e domingo. Né? Não vai poder cortar, porque já imagina, é sábado, é o dia que já reduz a quantidade de funcionários das empresas, só fica plantão, corta sua luz sexta-feira, 18, não, você vai ficar sem luz até terça, quarta-feira, até que a outra equipe venha, não pode cortar energia elétrica. E também uma coisa importante é o termo de ocorrência e inspeção, que é o que a gente chama de TOI, aquela multa que muitas pessoas recebem em casa. A empresa pode até cobrar consumo que não foi feito corretamente no passado, só que infelizmente o que tem acontecido, isso é contra a lei, contra a orientação da ANEEL, né, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, é que pode cobrar, que não pode parcelar na fatura e nem cortar a luz do consumidor por causa dessa multa, né, vira uma forma de coerção indevida, né, eu te aplico uma multa, muitas das vezes o consumidor nem participa dessas supostas
supostas vistorias que são feitas. Ele olha para você, para sua casa e fala: eu te dar R$5.000 de multa e você tem que pagar. Se não pagar, eu vou cortar a sua luz. Não, isso não pode. Eles podem te cobrar, se está certo, podem fazer cobrança, então até judicialmente cobrando do consumidor aquele consumo que não foi pago. Agora, cortar a luz não pode, porque a luz é um serviço essencial, um serviço que não dá para ficar. Água, luz, telefone, né, e tantos outros aí são serviços essenciais. O senhor relatou a respeito do cadastro, né, para quem tem uma pessoa em especial que faz um acompanhamento com home care. Esse cadastro, então, ele pode ser feito no ato, né, do contrato, mas digamos que assim, eu já tenho fornecimento, já utilizo energia elétrica. E aí alguém da minha família desenvolveu uma patologia que agora vai precisar de um acompanhamento especial. Então, no decorrer do contrato, eu posso solicitar esse cadastro? A qualquer momento, Thiago, precisou, aí você vai juntar os laudos médicos, a documentação, vai fazer o requerimento junto à concessionária, dizendo que naquele número ali do cliente, do consumidor, você tem um consumidor vital porque é da vida, né? Sem a luz, ele acaba morrendo, é como se fosse quase ligado na tomada, né? Até solicitar gerador seria possível, vai haver manutenção. Sim, se for algo programado, né? Porque nem sempre dá para programar tudo. Sim. Mas se for algo programado, precisar cortar energia elétrica, a empresa tem que saber. E para ela saber, ela precisa ser notificada, né? Tem como a empresa adivinhar que ali tem alguém, né? E aí não cabe em regra nenhuma indenização. Agora, se você fez o requerimento, tem ali o protocolo, que ali tem um consumidor vital, faltou luz, ligou para a empresa tem que atender imediatamente. Correr e ali rápido, 1 hora, 2 horas, sei lá, o tempo que for necessário para resolver, para que aquela pessoa não tenha aí uma gravidade, até perca a sua vida, né? E a qualquer momento pode fazer essa solicitação. E se for manutenção programada, inclusive enviar gerador, se não for algo assim, mínimo, né? Correto. Já aconteceu de algum consumidor procurar no seu escritório e falar: eu paguei a conta de fevereiro, mas na verdade eu tinha que ter pago a de março, paguei de fevereiro 2 vezes e cortaram minha energia, o que fazer? Não sei se já aconteceu de procurá-lo. Não necessariamente com luz, mas outras questões já aconteceram, né? Assim, né, o consumidor sempre deve ter essa atenção de pagar realmente certinho, né? Agora, no momento que você viu que você pagou em duplicidade, a gente chama de pagamento em duplicidade, uma fatura, você tem um crédito lá com a empresa, né? Tudo bem que o consumidor talvez pagou porque não prestou atenção, acabou pegando aquele monte de fatura, foi lá e pagou a conta que já estava paga, ou às vezes o esposo pegou pela internet, a esposa recebeu lá do carteiro, foi lá e pagou de novo, né? A empresa também tem que ter certo cuidado para não sair cortando a luz, né? E até por isso que eu acredito que muitas concessionárias acabam dando um prazo maior para cortar a luz. Agora, você tem direito de ter esse crédito devolvido. Paguei 2 vezes, a empresa não, você tem que pagar de novo que eu não vou devolver. Não pode, que a gente chama isso de enriquecimento sem causa, né? Ela está recebendo mais do que deveria pelo serviço, então lá na frente ela tem que dar esse produto aí, né? Esse valor como crédito, né? Seja na fatura seguinte ou no máximo na próxima, né? Devolvendo aí ao consumidor. Correto. Eu amo os conselhos que a minha avó me dava, né? Eu usufruo das experiências dela até hoje. Ela falava muito assim: o apressado come cru, não tenha tanta pressa, se planeje, se organize. E ela também usava um ditado que era o seguinte, né? O precavido vale por 2. Sim. E ela guardava as contas pagas dela, assim, tempos e tempos. Doutor, por quanto tempo é aconselhável guardar? Sim. Então, Thiago, é sempre bom guardar pelo menos por 5 anos. Tá? Qualquer cobrança, qualquer questão, porque até o que você pode cobrar judicialmente, dependendo. Por exemplo, eu tenho uma fatura de cartão de crédito e eu descobri que ali tem um seguro, um serviço que eu nunca contratei, mas só dei, por exemplo, R$1. Sim. Eu olhei minha fatura e falei: estão me cobrando isso. Mas eu não contratei. E quando você olha na fatura do mês passado, tem. Se olha do ano passado, tem. Se olha do outro ano, tem. E aí você quer ingressar no Poder Judiciário, você quer pedir a repetição do indébito, né? Que é a devolução do valor que foi cobrado indevidamente. Na hora que você dá entrada no processo, você pode cobrar os últimos 5 anos. Correto. Só que eu tenho que comprovar isso em juízo. Então, é sempre bom guardar faturas. E da mesma forma pode ser o contrário. Uma empresa pode me cobrar os últimos 5 anos, que até o TOI, por exemplo, né? Esse TOI,
essa multa que a empresa de energia elétrica te aplica, às vezes por uma falha no consumo, no relógio, no medidor ali que não computou, ele pode cobrar os últimos 5 anos. Então, por exemplo, se você está sendo cobrado por uma fatura de cartão, alguma coisa, você deve sempre guardar isso. Pelo menos o mais seguro é pelo menos uns 5 anos, né? E tem coisa que você não pode perder nunca, nota fiscal do produto, por exemplo, né? Tudo bem que ninguém vai te cobrar de novo o produto, mas se você for revender, você tem a nota fiscal, né? Se tiver alguma questão lá à frente, você tem aquele documento, mas pelo menos 5 anos é interessante guardar. Então, na loteria, quando termina de fazer o pagamento, seja qual for o débito, eles emitem um papel que normalmente ele apaga. Se eu fizer somente a xerox, né, a cópia, também é válido? Posso guardar? Sim, você tira a cópia ali, guarda, né? Fica bem mais fácil, não apaga, né? A xerox já tem uma validade, é uma cópia, né? Você não precisa autenticar, né? Ter exatamente o original ali, porque às vezes o original vai acabar se perdendo. Uma xerox já ajuda bastante aí para fins de comprovação. Ou hoje também, né? A gente está no mundo digital, daqui a pouco xerox, isso tudo vai acabar. Meu escritório, por exemplo, eu não imprimo quase nada. O que eu imprimo lá é procuração, um contrato para o cliente. Todos os documentos que o cliente leva, eu digitalizo no computador, o processo, hoje a maioria dos processos são eletrônicos, então o papel está acabando, né? Então o que você pode fazer em casa? Você tem um scanner, até o celular hoje tem aplicativos, tira foto, salva isso na nuvem, no seu HD externo. Acho que é muito mais fácil, né, até de espaço, de tudo, você ter essa documentação. E por pastas ali, com produtos comprados no ano 2020, aí celular, janeiro, né, uma televisão, dia tal, e você tem todos os documentos ali, as compras, tudo. Você precisar depois é só imprimir, ou tá salvo original ali, às vezes em PDF, né? Que muitas vezes você recebe a nota fiscal original em PDF. Doutor, eu vou quase dizer para você que você é um professor, porque eu tô saindo daqui com uma lição. Tô aprendendo muito e eu acho que vai ser mais válido para mim, né? Do que talvez para qualquer outra pessoa. Posso te chamar de professor também? Com certeza, né? Essa foi minha primeira profissão e é uma alegria sempre grande poder ensinar. A Natália Almeida, ela tá perguntando em nome de Rosileia. Ela pergunta o seguinte: a idade é levada em consideração para a não interrupção do fornecimento de energia? Então, a idade, né, o fato de você ser uma pessoa, ou uma criança, ou um idoso, né, não vai ter exatamente esse impedimento, tá? Impedir aí de tirar, de cortar a energia elétrica. Agora, é claro que eu tenho que ter um certo cuidado, né? O idoso, né, muitas das vezes por algum problema, ele precisa de uma atenção especial, assim também como uma criança. Então, assim, não proíbe, mas tem que ter uma certa atenção, né? Isso é muito importante porque a gente fala isso no direito, a gente fala muito em igualdade. Igualdade é uma coisa maravilhosa. Sim. Mas nem sempre eu tratar alguém igual, isso quer dizer justiça. Eu não posso tratar, por exemplo, dar uma escada para uma pessoa, um cadeirante. Ó, tem pernas, você tem seção, sobe aí. Pô, o cadeirante, ó, tá aí a escada para todo mundo, igualdade. E eu não tô dando igualdade a ele. Correto. Então, assim, um idoso, uma criança, ou dependendo da idade da pessoa, eu vou ter alguns cuidados maiores aí no momento do tratamento, do atendimento, até para explicar. Tem que ter uma atenção especial, né? Cada pessoa vai requerer um tratamento. Nós somos únicos, né? Então, a gente tem que ser tratado como merecemos. Eu sabia que o tema energia elétrica ia ser assim, extenso. Então, agora uma pergunta minha seria a seguinte: uma vez interrompido o fornecimento por corte, né? Eu não cumpri a minha parte no contrato, houve o corte. Faço o pagamento, realizo o pagamento. Qual o prazo que a concessionária tem para retomar o fornecimento? Existe um prazo mínimo? Então, sinceramente eu não lembro exatamente prazo mínimo que tenha. Eu acredito que até tem algumas resoluções que vai ter um prazo, mas não é uma coisa muito longa, não. Geralmente alguns poucos dias, assim que você faz o pagamento até, algumas concessionárias elas cobram uma taxa de religação, que se você pagar essa taxa de religação, que muitas vezes vai vir na próxima fatura, por exemplo, paguei a fatura aqui agora e fui lá na loja, no atendimento da empresa, ela religa às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Mas não pode ser uma coisa muito demorada, porque é um serviço essencial, né? No momento que você está aqui, se cortou porque não pagou. Sim. Na hora que eu paguei, tem que restabelecer o serviço. Doutor, de uns 15 anos para cá, tem uma carreira em ascensão, que é de call center, para alegria de muitos e tristezas de outros. O call center, ele tem esses dois extremos, muitos ficam felizes e outros ficam tristes.
E é comum receber muitas ligações, né? Eu escuto também várias pessoas comentando isso. Eu recebo ligação quase que o dia inteiro, acabei de responder. E é outra empresa em nome... uma revendedora de canecas, retomando aqui a caneca, ela vai ficar famosa, essa caneca azul, né? Eu comprei com uma empresa X e eles têm uma empresa que faz a cobrança, né? Terceirizado. Aí ligou, respondi para um atendente, eu pretendo, estou me organizando, vou pagar. E daqui a pouco uma segunda empresa que trabalha também para a revendedora da caneca, me liga, eu acabei de falar. Como funciona isso? É correto? Isso pode? Isso não pode? Então, bom senso acho que é regra para tudo. O direito a grande regra do direito é o bom senso, né? O meu direito aí você fala do conselho de vó, né? O meu direito termina quando o seu começa. Sim. A empresa pode te cobrar um refinanciamento, alguma questão? Pode. Não tem problema. No momento que você fez o cadastro, você concedeu o seu número, a empresa pode te mandar um e-mail de cobrança, uma carta, isso não tem problema algum, é um direito da empresa, né? Então a gente tem que olhar, porque o Código de Defesa do Consumidor ele não quer também tirar o fornecedor, não dar nenhum direito ao fornecedor. Sim. De forma alguma, é tentar equilibrar essa relação. Agora, o que você disse aí realmente é uma prática abusiva, né? Você recebe ligações durante o dia, né, que vem de tudo quanto é lugar, dos estados do Brasil, e te ligam a cada 10 minutos. Isso é uma prática abusiva, não pode ser feita. Tá? Essas cobranças incessantes, ligações fora do horário comercial, muitas das vezes. Às vezes agora, 9h30 da noite, 10 da noite, você está recebendo ligação sábado, domingo. Não pode, né? Isso é proibido porque é o momento do seu lazer, é o momento do seu descanso, é o momento da sua família. E se você já ligou, aquela empresa já conversou com você, já cobrou, já te passou a informação que era necessária, você já fez o refinanciamento ou já fez alguma coisa que fosse necessária, não tem porquê dela ficar te cobrando de novo, pedindo de novo, né, e sempre te importunando por aquilo. Essa grande quantidade de ligações pode gerar, inclusive, indenizações, né? Já tive processo como esse, inclusive já chegou no STJ, aquelas ligações incessantes, né, pode gerar, inclusive, a empresa, né, ter que indenizar o consumidor por essa importunação indevida, né? É o que a gente chama de abuso de direito. Eu tenho um direito, eu posso exercê-lo dentro da normalidade. Quando eu abuso desse meu direito, né, eu posso ouvir música, por exemplo. Não tem nenhum problema ouvir a música. Coloco meu fone e escuto a minha música. Agora, 3 da manhã, eu coloco a minha música no alto-falante. Aí não, que aí eu estou ofendendo o seu. A empresa pode te cobrar, mas ela não pode aí te humilhar, ou né? Às vezes você nem consegue trabalhar, né? Tanta ligação, ligar para o trabalho, olha que coisa chata, né? Às vezes você deu o número, no momento ali eles pedem um número e pedem, você não tem o número do seu trabalho? Isso. E aí você dá o número do seu trabalho para um recado. Mas aí fica te ligando ali, fulano tá aí, né? E ligação do banco, o banco tá te ligando, a loja tal tá te ligando, o que é, né? Geralmente é cobrança. Fica chato. Esse número de telefone para contato, normalmente eles falam isso, para contato, não é o meu. Eles podem fazer essa cobrança, né? Ligaram para o meu primo, eu dei o número dele. Eles podem fazer essa cobrança? Então, tem que ter muito cuidado a empresa, né? Porque ela está ligando para um número que pode ser seu, pode não ser mais de outra pessoa. Então, geralmente, ela tem que perguntar quem é, alguma informação, e a gente tem que ter muito cuidado também de passar CPF, data de nascimento, ou endereço, ou cartão de crédito por telefone, que você não sabe quem é que está do outro lado. Hoje em dia tem vários golpes dessa forma. Mas a empresa, olha, você é fulano de tal? Ah, sim. Você se identificou, aí ela vai fazer a cobrança, vai te explicar, né? Ela não pode, por exemplo, ligou para o fulano, é o telefone de fulano, né? Porque ele está devendo R$500 aqui, eu quero cobrar. Você conhece ele? Né? Ela não pode expor a sua vida pessoal, né? O correto da empresa é ligar para o seu número pessoal, não para o trabalho ou para outro número, né? E principalmente expor essas situações. Tem vários outros meios hoje para a empresa poder te enviar uma cobrança ou te cobrar, né? Um meio que ela também não tenha o prejuízo dela, mas ela também não pode cobrar a qualquer custo, ou te humilhar, ou te expor aí questões que, né, que ninguém gostaria de saber que está devendo, né? Doutor, muito obrigado por ter participado desta mesa conosco, foi uma satisfação enorme. Como eu falei, eu vou chamá-lo de professor porque eu tive uma aula hoje. Acredito que para todos nós foi um momento de aprendizagem, assim, vai ficar marcado. Espero um dia poder receber novamente. Tem várias perguntas que o tempo não nos permite fazê-las. Sim. E quero agradecer a vocês que acompanhou o nosso programa até este momento, né? Estaremos retransmitindo o programa também pela TV Cenário, que estreia a partir da semana que vem, a nossa TV.
que você possa ir lá no YouTube, acessar o nosso canal, clicar no sininho para estar recebendo as nossas notificações, também o nosso podcast e também no Spotify. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para deixar o seu recado. E se algum dos nossos amigos quiserem tirar mais alguma dúvida referente a direito do consumidor, referente ao estudo do direito, né, que sou professor de direito universitário, aonde podemos encontrá-lo? Então, Thiago, agradeço muito aí o convite, né? O que precisar, estamos sempre à disposição. Quem sabe numa próxima aí para falarmos mais. Direito tem várias áreas, né? Várias coisas importantes. Só o direito do consumidor tem bastantes informações. Não sei se está aí, mas tem o meu Instagram, né? Que é o @AndersonCaroli. Vocês podem mandar lá mensagens, perguntas. Eu também sou professor e coordenador do curso de Direito, né? Da Universidade Estácio de Sá. Estou lá atualmente no campus Teresópolis, né? Mas nós temos aí campus, né, Duque de Caxias, em Petrópolis, em Magé ainda não temos, quem sabe, né, um grande sonho aí para o futuro de termos aqui também um curso de Direito e vários outros cursos também que são muito importantes para a nossa cidade, né, sou magiense, quero ver a nossa cidade crescer muito, né, mas quem precisar de informações podem procurar aí lá no nosso Instagram, mandar mensagem sobre o curso de Direito, sobre a profissão, né, dúvidas aí de direito do consumidor, tem também o WhatsApp, também pode mandar mensagem, tá? E estamos aí disponíveis aí para vocês que precisar, né? Será um prazer. Muito obrigado. Quando a gente está em um show, normalmente a plateia, quando gosta, pede bis. Cabe um bis? Umzinho só, pode? É possível? Com certeza. O Marcelo, ele pergunta o seguinte, Marcelo Costa, a taxa de iluminação pública é obrigatória? Então, taxa de iluminação pública, né? A taxa de iluminação pública, ela é uma forma de um tributo, né? Quem cobra é a prefeitura, que acaba vindo na conta de energia elétrica, né? Isso houve mudanças, né? Antigamente se chamava de um nome diferente, né? Agora acabou sendo, de certa forma, a contribuição de iluminação pública. O que a maioria das prefeituras permitem, Thiago, é que se você não tem iluminação pública frente à sua casa ou ela não atende, você pode até pedir para excluir. Então tem que ir na prefeitura e fazer o requerimento. Aí seriam dois caminhos: ou reclamar para colocar iluminação pública, né? Ou pedir para excluir, porque não tem. Se mora na zona rural, não tem iluminação pública ali, então não é justo você ser cobrado dessa forma. Mas assim, não é a concessionária, esse dinheiro não vai para a concessionária, é uma questão de direito tributário que a prefeitura pode cobrar sim, porque é ela que faz a manutenção. Às vezes não tem na sua casa, mas em frente à escola do seu filho, no hospital, ali tem. Então é uma taxa, é um valor que na verdade hoje nem é mais taxa, mas é uma contribuição que você faz para que a prefeitura, junto com a Secretaria aí de Obras, Secretaria de Iluminação Pública, o responsável, o órgão responsável, ele possa fazer essa manutenção para que tenha ali iluminação na cidade. Doutor, na área do direito, qual seria o seu sonho quanto à justiça no Brasil? É complicado, uma pergunta bem complexa, né? Mas acho que o grande sonho nosso, da nação, de forma geral, é que o nosso país tenha menos desigualdade, né? E que a justiça realmente seja para todos, que os processos judiciais sejam cada vez mais rápidos, mais efetivos e que a população em si, eu acho que ela converse mais. Às vezes nós temos muitos problemas e às vezes eu recebo questões, às vezes no escritório, que são questões que não é um processo que vai resolver. Sim. Né? Às vezes um problema familiar, às vezes um casal, que é um divórcio, às vezes é só sentar e conversar ou consensualmente. Acho que falta muito isso, a gente conversar, ter bons relacionamentos, ter o bom senso. Então o meu grande sonho no direito seria isso, né? Que nós tivéssemos cidadãos mais conscientes do seu papel, da sua responsabilidade, né? O bom senso, né? Entre em nossos corações, de fazer o bem ao outro, né? Ou seja, só fazer ao outro aquilo que eu quero que façam comigo. Acho que nós já teríamos um país muito melhor, né? E muito mais feliz aí. Seria um grande sonho, quem sabe, né? Professor Anderson, e para o ensino superior no Brasil,